Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você é novo por aqui, eu sou a professora Fernanda Maciel e eu tenho esse canal no YouTube, assim como outras redes sociais, LinkedIn, Instagram e blog, para ajudar vocês a clarear o universo da estatística. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre técnicas de amostragem, mas eu já queria deixar aqui um disclaimer, um aviso, que eu não vou falar sobre cálculo do tamanho amostral, eu vou falar dos tipos de amostragem que existem, que você pode achar que a amostragem é só tirar uma amostra, mas tem várias técnicas estatísticas, probabilísticas e não probabilísticas, que é o que eu vou ensinar nesse vídeo de hoje. Então, primeiro eu gostaria de falar o que é a amostragem. A amostragem é o processo de selecionar um grupo de indivíduos de uma população. Assim, você não precisa analisar a população inteira, que na maioria dos casos é inviável. Então, você tira ali uma amostra. E quando a gente fala a população, não significa que são população, a população não são pessoas, né? Tipo, a população do Brasil, população mundial. Não, população é qualquer coisa que você queira estudar. Eu até trouxe um exemplo aqui para você ver, né, que não necessariamente são pessoas. Então, por exemplo, eu estudo veterinária, sei lá, eu quero entender as doenças comuns entre cachorrinhos. Então, a população, né, as pessoas, eu acabei de falar que não era para falar pessoas, olha eu falando aí. A população que eu quero estudar são os cachorrinhos, porque eu quero entender quais são as doenças comuns entre os cachorrinhos. Então, esse é um exemplo, mas a minha população poderia ser, por exemplo, carros, né? Agora, né, carro elétrico tá da moda, né, Tesla. Então, de repente, eu quero saber quanto tempo dura, em média, a bateria de um Tesla até ela ser recarregada. Minha população seriam todos os carros Tesla, que é meio difícil, né, eu conseguir medir a temperatura de todos os Teslas. Então, nesse caso, eu tiro uma amostra. É a mesma coisa, eu não conseguia selecionar todos os cachorrinhos do mundo. Então, eu vou tirar uma amostra. Então, nesse caso, a minha população são as pessoas que eu vou entrevistar. Então, seriam pessoas que têm pelo menos um cachorrinho, né, para eu perguntar para a pessoa. E a amostra seria um subconjunto dessa população. Como eu falei, é difícil eu conseguir entrar em contato com todas as pessoas do mundo que eu quero saber, ou até do Brasil, de repente, seria, eu quero entender as doenças comuns entre cachorrinhos no Brasil. Então, mesmo que eu tenha uma lista com o nome de todo mundo, às vezes eu não consigo entrar em contato com a pessoa, né? Então, é muito melhor tirar uma amostra. E falando, né, em retirar uma amostra, eu queria aproveitar e falar também os prós e contras. Os prós, a gente observa menos indivíduos, então é menos custoso. Quando eu falo custoso, eu quero dizer tempo e dinheiro. Custoso não é só o custo monetário, né? Tempo também é muito custoso. Imagina você ter que entrevistar todas aquelas pessoas, todo o tempo, o investimento de tempo que você coloca acaba sendo muito grande. Então, com a amostra, você acaba reduzindo isso. E também, para manipular os dados, acaba sendo mais simples. Se você, se estatisticamente falando, uma amostra de 1.000 pessoas, né, ou 1.000 observações, seria suficiente, você não precisa analisar milhares e milhares de pessoas. Porque quanto mais dados você tem, também maior chances de ter problema com seus dados, né? Se você trabalha com dados, provavelmente você já teve problemas de dados faltantes, dados errados, outliers, e se você conseguir reduzir, acaba diminuindo a sua chance de erros. Mas, só deixando claro, você não vai reduzir assim da sua cabeça, né? Eu estou falando tudo, estatisticamente falando, um número de observações que consiga trazer a informação que você precisa. Mas, claro, usar uma amostra, como tudo na vida tem prós e contras, né? Então, usar uma amostra também tem contras. Um deles é que o seu resultado vai ter uma margem de erro, então você não vai ter aquele valor exato da população, você vai ter uma margem de erro que, claro, você vai fazer uma inferência da população, a inferência já é outro tópico. E também, eu diria que o pior contra, o pior problema, digamos assim, seria a má seleção de uma amostra. Porque você pode até
fazer estatisticamente, aliás, você pode fazer uma análise muito bem feita e tal, mas estatisticamente a sua amostra ela não é boa, não é representativa da população, né? Por exemplo, eu posso não selecionar os indivíduos de forma aleatória em um estudo que deveria ser aleatório, a gente vai falar sobre isso logo, logo. Então, eu posso, sei lá, eu quero saber a opinião das pessoas em determinado assunto, eu vou entrevisto os meus amigos. Mas as pessoas geralmente têm opiniões parecidas com pessoas próximas a vocês. Então, no geral, os meus amigos têm opinião mais ou menos parecida com a minha, né? Por isso que a gente se conecta, por isso que a gente é amigo. Então, eu vou estar tendo um viés enorme aí, porque eu estou pegando uma bolha, né, digamos assim. Então, eu diria que esse é o pior problema, é você tirar uma amostra da sua cabeça sem utilizar as técnicas adequadas. Agora eu vou falar dos tipos de amostragem que é o tópico dessa aula de hoje. Então, o que eu vou falar? De amostragem probabilística. É dividido em duas partes. A primeira, amostragem probabilística, onde todos os elementos da população têm uma probabilidade maior que zero de serem selecionados. E a gente precisa saber a probabilidade de cada elemento. Então, todo mundo tem uma chance de ser selecionado com uma certa probabilidade. Quais são esses tipos de amostragem? Que a gente vai ver aqui. Amostragem aleatória simples, amostragem sistemática, amostragem estratificada e amostragem por conglomerados. Então, a gente vai aprender 4 tipos de amostragem probabilísticas. Também tem um outro grupo, que é a amostragem não probabilística, onde não necessariamente todo mundo tem a mesma chance de ser selecionado, você não sabe a probabilidade de cada elemento, e elas são a amostragem por conveniência, a amostragem por cotas e a amostragem bola de neve. Eu já vou deixar aqui um spoiler que, na vida real, a amostragem não probabilística é a mais utilizada. Mas a gente logo vai ver quando eu for apresentá-los. Então, primeiro vamos começar pela amostragem probabilística. Vamos ver os tipos que eu mencionei, né? Então, a primeira é a famosa amostragem aleatória simples. Se você estuda ou já estudou estatística ou amostragem, sempre tem, dada uma amostra aleatória simples, ela é a mais comum, assim, e em teoria ela é super linda, mas na prática é um pouquinho de ser praticada. Então, como que ela funciona? A gente selecionaria aleatoriamente dados da população. Cada indivíduo é escolhido completamente ao acaso e cada membro, cada observação tem a mesma probabilidade de ser incluído na amostra. Mas qual é o problema? É difícil aplicar nas pesquisas reais. Então, seria assim, eu quero fazer uma amostra da população brasileira, vamos voltar ao tema da população. Eu quero, não sei, pegar a opinião de votos, algo assim. Então, é como se eu fosse fechar o olho, claro, eu teria que ter uma lista das pessoas, e aí selecionar aquelas pessoas para fazer as minhas perguntas, né, para dar o questionário. Um dos problemas é que você, aliás, não é problema, né? Aleatório é aleatório, mas você poderia ter muitas pessoas de uma mesma localização porque foi aleatório, não é sua culpa. Não é porque é aleatório que as pessoas vão estar espalhadas. Você pode, de repente, selecionar muitas pessoas de um determinado estado, vamos supor, do Mato Grosso do Sul, e não ser tão distribuído, mas foi aleatório, estatisticamente falando. Se você fez da forma correta, está correta. E eu acho que um dos maiores problemas, que, aliás, é um problema até da amostragem probabilística, que é por isso que a não probabilística ela é mais utilizada na vida real, é porque, vamos supor, você seleciona as pessoas aleatoriamente, e aí você vai lá, né, entrevistar, dar seu questionário, e a pessoa não quer responder. E aí, o que você faz? Então, a pessoa já ali tem que atrapalhou toda a sua ideia de amostragem, né? Porque ela foi selecionada aleatoriamente, mas ela não quer responder, não significa que é porque ela foi selecionada, você vai ter aquela informação, né? Então, acabou que atrapalhou lá o seu negócio. Então, esse é um dos problemas. Mas essa é a amostragem
como eu falei, a mais comum, a mais bonita nos livros, em teoria é linda, tudo é muito aleatório. Mas na vida real é um pouquinho mais complicado do que isso. Agora, um outro tipo é a amostragem estratificada. Quando a gente fala em estratificada, em extratos, é como se a gente fosse pegar assim um percentual de cada divisão. A gente divide a nossa população em estratos, em partes, e a gente pegaria uma proporção. Então, um exemplo seria o meu próprio exemplo lá da população do Brasil. O que eu faço? Eu pego pessoas proporcionalmente das suas regiões, por exemplo. Então, eu vejo, na região sul concentram-se X% da população, Sudeste Y, Centro-Oeste W, e aí eu tiraria pessoas aleatoriamente, mas dada essa proporção. Como eu falei na aleatória, eu poderia ter uma concentração muito grande em um determinado estado ou uma determinada região, mas foi aleatório. E na aleatoriedade, tudo pode acontecer. Agora, o estratificado, eu já meio que... Eu ia falar manipular, mas manipular soa meio negativo, né? Mas manipular de uma forma positiva, né? Selecionar os dados de forma que seja proporcional à população. E um outro exemplo também, né? Saindo um pouco da população geral do Brasil, é até numa empresa. Eu quero saber, não sei, ter feedback dos funcionários da minha empresa. E aí, na minha empresa, eu tenho 20% das pessoas são analistas júnior, 10% sênior, 10% pleno. Eu tenho ali 5% nos níveis mais altos, né, diretores e CEOs. Acabei de perceber que meu percentual não deu muito certo, mas eu acabei de inventar esse exemplo. Mas, enfim, na hora em vez de entrevistar todo mundo, é uma empresa muito grande, em vez de entrevistar todo mundo, eu seleciono algumas pessoas proporcionalmente. Então, eu pegaria 20% das pessoas que são analistas júnior, por exemplo, né, proporcional. Agora, uma outra forma de tirar uma amostra é a amostragem sistemática. A amostragem sistemática, você tem... É como se fosse uma aleatoriedade, mas ela não é uma aleatoriedade assim 100%. Afinal, você tem um sistema. E esse tipo de amostragem ela é usada quando você tem, por exemplo, uma localização onde tem uma transição de pessoas, um trânsito de pessoas, na verdade. Então, assim, você tem uma loja, você tem um restaurante. E aí, vamos supor, você tem uma loja. E aí você quer saber a satisfação da pessoa que entrou na loja, né? Se ela gostou do layout, qualquer coisa sobre a loja. E aí você vai entrevistar a cada X pessoas. Então, aqui no exemplo, ele está pegando a cada 3 pessoas. Ele selecionou a segunda, e aí, a cada 3 pessoas que entram na loja, você vai perguntar se a pessoa gostaria de de deixar o feedback. E só deixando claro, essas figurinhas todas eu pego da internet, eu não sei porque que começou do número 2 aqui. Podia ter começado da primeira, ou da terceira, não faz sentido, mas da primeira, né? Não sei por que, por algum motivo, começou da segunda, mas a partir disso sempre pegou a terceira depois disso. Então, é uma forma de você dar, assim, É como se você fosse se deixar aleatório. Mas, voltando naquele ponto da parte negativa de ter uma amostragem probabilística, é que você pode selecionar a pessoa e a pessoa não querer dar feedback, a pessoa está com pressa, ou, não sei, a terceira pessoa que entrou na loja foi uma criança, uma pessoa que você não quer necessariamente entrevistar, então isso pode acabar atrapalhando. E, na vida real, amostragem não probabilística, acho que você acaba meio que perguntando para todo mundo, né? Bem, antes de a gente chegar lá, tem mais uma amostra probabilística, que é a amostragem por conglomerados. Como funciona? Você separa a sua população está dividida em clusters, em grupos, e aí, ao você selecionar um grupo, você vai entrevistar todo mundo daquele grupo. Então, um exemplo você quer saber informações sobre alunos no último ano da escola, do ensino médio, sobre Enem. Quem está prestando o Enem, qual o curso que eles vão fazer, algo relacionado a isso, a vida, carreira universitária, né? Então, você vai pegar
alunos do último ano. O que você faz? Você vai selecionar uma escola e aí, naquela escola, você vai selecionar todos os alunos do terceiro ano. Aí você vai em outra escola, já seleciona todos os alunos. Ao invés de pegar uma lista de todos os alunos do país, ou do seu estado, ou da sua cidade, e fazer aquela aleatoriedade. Ali você já concentra e já pega uma galera. Então, os benefícios é que ela é mais prática, ela é mais rápida, você já mata ali 1000 coelhos com uma cajadada só, e acaba facilitando, né? Mas ela tem um contra, né? O contras, como eu falei, tudo tem prós e contras. E o contra seria você não teria muita heterogeneidade lá. Porque, como eu falei no comecinho, né? Os meus amigos, existe uma tendência que eles são parecidos comigo, por isso que a gente é amigo, porque a gente tem opiniões parecidas. E a mesma coisa, numa escola, né, nesse exemplo, pessoas que estudam juntos, também aqui, de uma forma geral, né, não é regra, mas elas têm uma tendência de terem opiniões parecidas, porque são pessoas que moram mais ou menos próximos, né, na mesma região, tem classe social parecida, né? Então, você vai, por exemplo, numa escola, num bairro mais caro, né? Uma escola mais elite, as pessoas vão ter mais ou menos ali a mesma ideia, podem ter, né? Não estou falando que tem, mas a mesma ideia de opinião em relação à universidade, de repente, quase todos vão para uma universidade, enquanto de repente numa área mais pobre, muita gente não vai querer ir. E é claro, você vai pegar clusters, você vai pegar, nesse caso, escolas de um grupo mais, uma região demográfica de repente mais alta, né? Um grupo mais rico, um grupo mais ou menos. Claro, você pode fazer isso, mas ali, dentro daquele grupo, você acaba tendo muita homogeneidade. Mas, como eu falei, tudo tem prós e contras, dependendo do tipo de estudo que você está fazendo, pode valer a pena, pois ao você ir num local, você já pega opinião de várias pessoas. Outro exemplo seria, que é mais ou menos parecido, né? Seria você ir num prédio, né? Você quer entrevistar, não sei, pessoas que trabalham cargo público. Você entra no prédio do cargo público e entrevista todo mundo dali. Ou prédio residencial mesmo. Você quer entrevistar pessoas sobre suas opiniões, você vai num prédio residencial e já entrevista todos os moradores. Que, na prática, também não é tão simples assim como eu estou falando, mas é muito mais simples do que você pegar essas pessoas totalmente 100% aleatorizadas. Então, esses foram os 4 tipos de amostragem probabilística, e agora eu gostaria de apresentar a amostragem não probabilística. Como eu falei, a não probabilística ela acaba sendo mais usada na vida real, porque ela tem mais flexibilidade. Então, a primeira delas é a amostragem por conveniência. A gente vai selecionar uma amostra que esteja acessível. Os indivíduos eles são selecionados por estarem disponíveis, sem um critério estatístico necessariamente, sem ter, como eu falei no comecinho, né, na amostragem probabilística, não necessariamente todo mundo vai ter a mesma probabilidade de ser selecionado, com a probabilidade maior que zero, não. Você vai pegar aqueles que estão disponíveis para você, né, ou para o entrevistador. O problema poderia ser a falta de representatividade. Afinal, se você vai selecionar quem está disponível, você pode estar pegando uma bolha, né? Um grupo de pessoas que não necessariamente é representativo da população. Porém, os resultados obtidos, eles podem ser uma boa imagem do universo estudado, mas é o que eu estou falando, tudo tem um critério para fazer, não é assim. Como eu falei, né? Eu vou entrevistar, vou aqui pegar meus amigos, porque eles já estão, né? São mais fáceis, eles respondem no WhatsApp, e aí minha amostragem está feita. Não, tudo tem que ter um critério. Então, dependendo do universo da população que você está estudando, a amostragem por conveniência, ela pode ser, sim, representativa, ou ela pode dar certo. Mas é importante que o pesquisador, o entrevistador, a pessoa que esteja fazendo a análise, ela seja clara sobre o seu critério de seleção. Então, esse tipo de amostragem, por exemplo, é muito comum a gente encontrar
em artigos acadêmicos, em papers, né, artigos publicados. Mas você tem que explicar. Eu usei uma amostragem por conveniência, usando estudantes da universidade onde eu estudo. Então, tu já deixou claro ali que você pegou pessoas da universidade onde você estuda. Então, você já está falando que não foi aquela coisa totalmente aleatorizada. Então, é importante deixar claro. Aí um exemplo também interessante seria um estudo clínico com pessoas com diabetes, né? Então, ao invés de você pegar aleatório pessoas da população e selecionar algumas para perguntar, você tem diabetes, qual é o tratamento que você faz, o que você come, etc., você já pode ir num centro de tratamento de pessoas com diabetes e ali já está a galera com diabetes. Então, você já entrevista a pessoa que está ali por conveniência. Se você está estudando diabéticos, você provavelmente conhece um centro clínico, né, dessa sua área de pesquisa, que estuda esses diabéticos. Então, você já entrevista os que vão lá para fazer um tratamento, para pegar uma receita com um nutricionista. Então, já é conveniente para você. E não deixa de ser relevante, afinal, você está coletando, sim, informações de pessoas com diabetes, que nesse exemplo seria o seu caso. O outro tipo de amostragem é a amostragem por cotas. Seria uma versão não probabilística da amostragem estratificada, que foi o que a gente viu. Essa é uma técnica que é usada muito em pesquisas online e por telefone. E a cada vez está sendo mais usada porque a cada vez, principalmente com o online, né, as pesquisas estão sendo mais feitas eletronicamente do que por telefone. E a forma que ela é feita a gente acaba procurando participantes para cobrir as cotas definidas. Então, um exemplo mais simples. Eu quero selecionar 50% homem, 50% mulher. Vamos, né, supor aqui, gênero binário, homem e mulher, e eu quero 50-50. Mas aí, ao colocar um questionário online, eu vejo que eu já tem bastante mulher que está participando, e nem tanto homem. Então, o que a gente faz? Vamos ver, eu preciso de, sei lá, 1.000 participantes, então tem que ser 500 mulheres, 500 homens, bateu 500 mulheres, acabou a cota. Então, a pesquisa fica ainda aberta, porém só para homens, porque eu preciso preencher aqueles 500. Por quê? Ela é a versão não probabilística da amostra estratificada, e lembrando, a amostra estratificada, ela é aquela amostragem quando a gente pensa em proporção, né? Então, eu penso proporcionalmente. E aí a gente faz realmente uma proporção parecida com a vida real. Eu posso fazer com os funcionários da minha empresa, aquele exemplo que eu inventei, eu tenho 20% o analista júnior, eu até já esqueci, 10% pleno, foi isso que eu falei? Vamos supor que seja. E aí eu mando a pesquisa para toda a lista de e-mails da minha empresa, e aí, quando bater os 20% lá do analista júnior, já fechou, nenhum júnior pode mais responder, e assim sucessivamente. Agora, alguns problemas que podem acontecer seriam quando você tem cotas por idade ou por classe social. Então, vamos supor, agora nem tanto, né? Mas antigamente, né, há 30 anos, sei lá, quando as pessoas começaram a ter telefones em casa, ter uma linha de telefone era uma coisa muito cara. Então, provavelmente, você conseguir falar com alguém no telefone, essa pessoa já seria pelo menos classe média. E hoje em dia, se você for ligar para uma pessoa na linha de casa, né, eu não sei como é que as coisas estão hoje em dia, mas eu chutaria que pessoas mais velhas têm uma linha de telefone, pessoas mais novas não. Se você, por exemplo, é um jovem que mora sozinho ou acabou de casar, né, não mora com seus pais, que são pessoas mais velhas, você provavelmente não tem uma linha de telefone. Você baixa o celular, para que você precisa de uma linha de telefone em casa, certo? Então, já pode fazer um filtro aí. E a mesma coisa sobre pesquisa online. Também, hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, assim, todo mundo generalizando, porque até poucos anos,
Pessoas de classes mais altas tinham acesso à internet, pessoas de classe mais baixa precisariam recorrer a uma lan house, por exemplo, né? Se você é jovenzinho, você não está entendendo nada do que eu estou falando, mas se você for uma senhora de idade ou um senhor de idade como eu, você lembra muito bem dessa época. Mas sim, pode haver problemas nessa seleção. Né? O online, por exemplo, pode estar sem relacionado à idade. Esse tipo de amostragem, é porque eu lembrei agora, esse tipo de amostragem, ele é muito utilizado em empresas de pesquisa de marketing mesmo. Eu já trabalhei com pesquisa de marketing por muitos anos e a gente fazia isso, a gente tinha cotas de coisas em relação à demografia ou em relação à informação que a gente queria obter. Então, se eu estava fazendo pesquisa com pessoas de TI, a gente tinha ali um percentual de pessoas que são diretores, pessoas que acabaram de entrar na área, porque a gente queria comparar a opinião deles, por exemplo. Então, existia cotas, mas principalmente demográfico. E uma cota que era um pouco mais... Aliás, não era tão difícil, mas assim, cota de idade, por exemplo, a gente tinha um percentual pequeno para pessoas idosas. Afinal, se você for pegar na população, pessoas idosas têm um percentual pequeno. E pessoas idosas que estão em casa, no computador, têm mais tempo disponível, elas podem estar mais propícias a responder essa pesquisa e fechar logo a cota. Ou o contrário, dependendo do país, da região, dependendo do tipo de pessoa que você selecionou, né? No caso, TI seria diferente de uma pesquisa com donas de casa, você pode ter dificuldade em atingir aquela cota de idade. Afinal, é mais difícil você ter pessoas idosas, por exemplo, que trabalham com TI. Não estou falando que não existem, eu sei que existe, estou aqui falando de uma forma geral, pois TI é uma profissão mais nova, né? A gente não tinha computador até pouco tempo, então um senhor de idade, né? Um idoso que trabalha com TI é mais difícil de você encontrar para atingir a cota, como um exemplo. Agora, um outro problema também da amostragem por cotas é que as respostas podem não ser confiáveis. Como eu falei, eu trabalhei com pesquisa de mercado, pesquisa de marketing, e a gente usa, sim, a amostragem por cotas. Inclusive, tem alguns sites, né, se você procurar aí no Google, que eles até te pagam para responder pesquisa. Então, você tem esse trabalhinho de ser um preenchedor de pesquisa oficial. É claro que eles não te dão de rio de dinheiro, geralmente, para cada pesquisa que você responde, você coleciona, recebe pontos, e aí, depois de um certo número de pontos, você pode trocar por prêmios, por cartão presente de uma certa loja, por livros, então você troca por objetos. E deve ter também, eu não sei se ainda existe, né, porque as coisas mudam, mas quando eu era jovem, quando eu era adolescente, eu participava dessas pesquisas e aí eles pagavam um pouquinho, né? Mas eu recebia uma transferência, mas isso também tem muito tempo. E aí, o que acontece? Se você for um pesquisador de pesquisa, um preenchedor de pesquisa oficial, você vai ver que você recebe muitas pesquisas e essas pesquisas são bem chatas. E mesmo se você não for oficial, você só recebeu uma pesquisa da sua empresa, da sua universidade, tem gente que não tem saco para responder pesquisa, tem gente que não gosta, é muito longa, e tem gente que, por mais que goste e tenha um tempinho, algumas pesquisas são, sim, muito chatas. Inclusive, é por isso que algumas empresas, elas até pagam para você, nem que seja com pontos, responder, porque elas são bem chatinhas, assim, elas precisam dar uma motivação para a pessoa responder. Então, são pesquisas muito longas, que demoram meia hora, 40 minutos. Você imagina ficar 40 minutos respondendo uma pesquisa a troco de nada? Tem que querer muito, né? Muitas pessoas não estão afim. Então, por que elas podem não ser confiáveis? Porque a pessoa que não está afim, principalmente se você tiver uma motivação ali financeira ou de ponto, você pega e preenche qualquer coisa na pesquisa. Então, você tem uma lista enorme, assim. Coloque aqui, se você concorda totalmente, quem conhece aí a escala Likert, né? Eu concordo totalmente, eu concordo parcialmente, nem concordo nem discordo, discordo parcialmente, discordo totalmente. Essa escala de 5. A escala podem ter vários, aqui eu falei um exemplo de 5.
E aí você tem ali uns 100 pontos. E aí você tem que marcar. E aí, na hora do sem saco, não estou afim, eu só quero os meus pontos, só quero os meus centavinhos, a pessoa pega e marca qualquer coisa. Então, você pode ter pesquisas que não são confiáveis. É claro que se você trabalha num centro de pesquisa como esse, né, uma pesquisa de mercado, existem técnicas para você detectar essas pessoas. Hoje em dia, até técnicas mais avançadas, com automação e inteligência artificial, mas até antigamente você tinha algumas técnicazinhas para detectar padrões e pessoas que estão preenchendo ali qualquer coisa, e aí sim, essa pesquisa não vai ser validada. Agora, o último tipo de amostragem que eu queria falar, que é o terceiro tipo da amostra não probabilística, é chamada amostragem bola de neve. O que é a bola de neve? Você seleciona os indivíduos que são estudados e eles convidam novos participantes em sua rede. Quando que isso faz sentido? Quando você quer acessar populações de baixa incidência e indivíduos de difícil acesso por parte do pesquisador. Então, aliás, antes de falar os problemas, então, quais seriam os exemplos? População carcerária, por exemplo. Existem pesquisas feitas com presidiários e você querendo estudar essa população, você não pode simplesmente entrar no presídio e sair entrevistando as pessoas. Então, geralmente, como funciona você tem um contato dentro do presídio, né? Seja por sua parte ou por parte... Claro, tudo tem que ser aprovado, tudo direitinho. Alguém do presídio te coloca em contato com o presidiário, que é mais tranquilo, e aí você tem um monte de papelada, um monte de burocracia que vai ser aceito e tudo mais. Tem todo um trâmite aí, né? Mas o fim você, com o contato com essa pessoa colaborando com você, ela vai, dentro do presídio, de repente, distribuir o seu questionário. Assim, você pode coletar informações e fazer a sua pesquisa com esse tipo de população. Mas aí, qual é o problema, né? Um deles é o esgotamento da amostra. Esse seu contato presidiário, ele vai entrevistar umas pessoas e aí, na hora que acabar, acabou. E o outro problema seria o viés da comunidade, o viés dessa população. Esse pode acontecer desse presidiário ter lá o seu grupo de amigos, as pessoas que ele fala, né? De repente é um presidiário mais neutro, aquele que trabalha na biblioteca do presídio, mas ele pode não necessariamente falar com um outro grupo, que é não sei, o inimigo, né? Existem grupos diferentes. Então, ele não vai dar o seu questionário para todo mundo, ele vai dar o questionário para quem ele tem acesso ali. Então, já rola um viés. Mas assim, é o melhor que você pode fazer, afinal, você não pode entrar num presídio sem entrevistar as pessoas, senão você tem essa pessoa que vai ali desenrolando e entrevistando por você. E não precisa ser uma pessoa, essa pessoa pode distribuir para outras 3 de grupos diferentes, por exemplo, e aí vai desenrolando a bola de neve. E um outro exemplo, até se você quiser entrevistar pessoas de comunidades carentes, uma área que é difícil acesso, uma área mais pobre, algo assim, você também pode ter um contato ou alguns contatos, não precisa ser uma pessoa, né? Mas seria um contato ou alguns, e essas pessoas vão desenrolando e fazendo bola de neve e coletando essa informação e depois passando para você. E eles pegam e é diferente de eu ter uma pessoa que trabalha para mim, né? Tipo, não, eu sou o pesquisador principal, mas eu estou contratando pesquisadores para fazerem entrevista para mim. Não, porque nesse caso, ele não conheceria as pessoas. E na bola de neve, a pessoa que está distribuindo é porque ela já está inserida naquele meio. Como, por exemplo, o presidiário, ele está inserido naquele meio. Uma pessoa numa comunidade carente, ela está inserida naquele meio. Então, ela que faria essa divulgação, pois ela conhece as pessoas ali, teria uma certa facilidade, né? Ela tem uma certa confiança em coletar essa informação. Mas também a amostra pode esgotar, né, facilmente, dependendo do tipo, né, que você esteja analisando, ou até você ter vieses como eu falei, as pessoas acabam se relacionando com pessoas ali próximas, não necessariamente você vai bater na porta do seu inimigo para coletar uma informação de uma pesquisa, certo?
Bem, enfim, era isso que eu gostaria de apresentar hoje nessa aula. Os tipos de amostragem, a gente aprendeu 4 tipos de amostragem probabilísticas e 3 tipos de amostragem não probabilísticas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um like se você gostou do vídeo, deixa um comentário também o que você achou, se você aprendeu coisa nova, se você tem novos exemplos. Às vezes, eu dou aula e durante a minha fala, eu invento um exemplo assim aleatório na minha cabeça. Mas, se você tiver um exemplo, se você já trabalhou com isso, principalmente, eu já trabalhei no meu TCC, eu fiz bola de neve com esse tipo de pesquisa, deixa aqui embaixo que eu vou adorar saber novas formas diferentes, né, de fazer, saber a sua opinião, o que você achou, ou até se você nunca usou a amostragem, mas quer usar, qual que você acha que se adequaria mais à sua pesquisa ou ao seu trabalho. Deixa aqui embaixo, vamos conversar sobre isso, assim a gente acaba enriquecendo, né, nosso conhecimento e o conhecimento do pessoal que está assistindo esse vídeo. Então é isso, até o próximo, tchauzinho!